Uma CPI, ela pode ser constituída, ela pode ser criada através da existência concomitante, conjunto de três requisitos. Três requisitos são necessários para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro requisito, um requisito que é subjetivo. Nós precisamos de um número determinado de parlamentares, em se tratando do Congresso Nacional, que sabemos ele é bicameral, duas casas, né, o Senado e a Câmara Federal, necessário se faz que nós tenhamos 1/3 no mínimo dos senadores. São 81 senadores, 81 senadores. No mínimo, 27 senadores precisam subscrever o pedido para a criação, o requerimento para a criação de uma CPI. E, no mínimo, 171 deputados federais, porque são 513 deputados federais, portanto, nós temos um requisito que é subjetivo, um requisito numérico. Nós precisamos de 1/3 no mínimo dos deputados federais, CPI da Câmara, 1/3 no mínimo dos senadores, a CPI do Senado, ou 1/3 dos deputados federais e senadores, aí nós teríamos a denominada CPI mista ou conjunta, que a imprensa aí dá o nome de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 1/3 dos deputados federais e 1/3 dos senadores no mínimo. Não se esqueça, 27 senadores no mínimo assinam o requerimento, 171 deputados no mínimo assinam este requerimento. Aí nós temos presente aqui o primeiro requisito necessário para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Aqui tem uns dados, uns temas que são importantíssimos. Imagina o seguinte: seria possível uma Constituição estadual ou o regimento interno de uma Assembleia Legislativa alargar estes requisitos, aumentar estes requisitos ou criar outros requisitos? Por exemplo, a CPI precisa de autorização do todo daquela casa legislativa. Isso seria constitucional? Seria inconstitucional, violador da Constituição, porque a CPI é um instrumento das minorias parlamentares. Não se esqueça disso, a CPI é um instrumento das minorias parlamentares contra a maioria. Na democracia, você sabe, já falamos sobre isso aí para trás. Democracia, a maioria vence. No entanto, respeitando os direitos das minorias. A minoria parlamentar, ela precisa ter voz. Seria inconstitucional, portanto, que nós tivéssemos outros requisitos além destes que nós aqui estamos a falar. Importante é que não é possível, seria a ofensa à Constituição se nós dificultássemos a criação de uma CPI. Se este número de parlamentares consegue fazer este requerimento, a mesa, que é o órgão de direção daquela casa legislativa, está obrigada a criar a CPI. Recentemente, nós agora, no mês de abril de 2021, nós tivemos também no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança que o Supremo Tribunal Federal determinou a instauração de CPI? Não, o ministro Barroso, levando em conta a jurisprudência que é pacífica no Supremo, desde o grande ministro Celso Mello, que existindo os requisitos, não há oportunidade e conveniência para a presidência da Casa Legislativa decidir ou não sobre a constituição daquela CPI. É uma decisão recente, agora do mês de abril de 2021, que nós todos conhecemos. Há um mandado de segurança manejado, impetrado por senadores importantes, e aí eu cito o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que o Supremo Tribunal Federal assim determinou. Primeiro requisito numérico. Digamos que em Mato Grosso nós temos, por exemplo, 24 deputados estaduais. 1/3 desses deputados estaduais, 24 deputados estaduais, 1/3 no mínimo determina a criação de uma CPI. É o primeiro requisito. São Paulo, 94 deputados estaduais, 1/3 é o número mínimo para a constituição desta comissão parlamentar de inquérito. Tudo certo aí o primeiro requisito? Segundo requisito necessário para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito:
fato determinado. Aqui a Constituição no 58, parágrafo 3º, coloca no singular, mas fatos determinados. Pode estar no plural, pode ser mais de um fato. É importante dizer que CPI não investiga pessoas. CPI investiga fatos, né? Fato determinado. Ela deve circunscrever o objeto desta investigação. Vamos fazer aqui uma comparação bem simples, bem pedestre, né? Uma comparação entre a instauração de inquérito policial e de uma CPI. Imagine, seria legal, do ponto de vista do Código de Processo Penal, um delegado instaurar um inquérito para investigar todos os homicídios que ocorreram no Brasil ontem? Isto não tem fato determinado. Nós precisamos circunscrever o objeto da investigação. É legal, de acordo com o CPP, artigo 4º lá do CPP, a instauração de inquérito policial para aquele fato determinado. Ok? Na CPI, o fato precisa ser determinado. Isso significa circunscrever o objeto da investigação. Qualquer fato? Lógico que não. O fato precisa estar dentre as atribuições daquela casa legislativa. Imagine, se a CPI do Senado, as atribuições devem ser aquelas previstas pela Constituição do Congresso Federal, artigo para o Congresso Nacional, artigo 49 da Constituição, e atribuições do Senado, artigo 52 da Constituição. Em se tratando de CPI da Câmara, 49, Congresso Nacional, e 51, que é a competência da Câmara dos Deputados Federais. Uma pergunta que se faz, seria possível, por exemplo, o Senado ou a Câmara instaurarem, constituir uma CPI para investigar, por exemplo, desvio de ICMS do Estado X? Não seria constitucional, porque isso não se encontra dentre as atribuições do Congresso Nacional, como a união das duas casas ou de qualquer uma de suas duas casas. Isso seria atribuição do Legislativo Estadual. O Legislativo Estadual poderia investigar fatos determinados, por exemplo, subtração do IPTU do município X. Isso seria inconstitucional, porque não se encontra dentro das atribuições da Assembleia Legislativa a investigação de fatos a que tem por competência a pessoa jurídica com capacidade política município, artigos 29 e 30 da Constituição. Tudo certo isso? Fatos determinados. Não se investigam pessoas, se investigam fatos. E estes fatos devem estar dentre as atribuições daquela casa legislativa. Importante dizer que algumas casas legislativas, nos seus regimentos, no seu regimento próprio, melhor dizendo, estabelece alguns fatos que podem ou não podem ser investigados em uma CPI. Um exemplo, algum fato não, algumas instituições, algumas circunstâncias. Exemplo disso. O regimento interno do Senado determina que não é possível investigar o Poder Judiciário. Isto ofenderia o que determina a Constituição no artigo 2º, que é a repartição de poderes ou de funções numa melhor técnica jurídica. Isso está lá no regimento interno do Senado. Agora imagine o seguinte: mas eu já me recordo, aí se busca no Dr. Google, né? Eu me recordo de uma CPI do Poder Judiciário. Lembra disso? CPI do Poder Judiciário era o nome de fantasia da CPI. Mas, no instrumento de constituição desta CPI, nós tínhamos alguns fatos determinados. CPI do narcotráfico. Nome de fantasia, sai no jornal, faz parte, né, da Constituição, a publicidade dos atos, artigo 37 da Constituição, o direito de informar, ser informado, artigo 5º da Constituição, mas na Constituição está lá necessariamente os fatos determinados. Agora, recente CPI da pandemia. Pandemia não é um fato determinado. Lá na Constituição da CPI, no requerimento, nós temos alguns fatos que são determinados. Tudo certo? Primeiro requisito para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, nós temos de requisito subjetivo, numérico. 1/3 dos deputados federais, 1/3 dos senadores. Segundo requisito, fatos determinados, né? O fato determinado. É possível agregar-se a fatos? É possível, mas aí precisamos da assinatura de novos deputados e senadores, 1/3, ou de vereadores, em se tratando de câmaras municipais. Terceiro e último requisito:
prazo certo. Não existe CPI permanente. Por que isso? Ofende o princípio da dignidade da pessoa humana alguém ser investigado ad eternum. Ninguém pode ser investigado o resto da vida, porque o cidadão não pode ficar com uma espada na sua cabeça e tem um prazo, e este prazo é razoável, precisa ser um prazo razoável. Aliás, o artigo 5º da Constituição, ele foi acrescido a ele a razoabilidade das demandas pela emenda constitucional 45, nós todos sabemos exatamente disso. Agora, qual é este prazo certo? Este prazo certo é o previsto no regimento interno. Geralmente, 120 dias a um prazo, 180 dias, isto depende do regimento interno. E a pergunta que se faz, é possível a prorrogação deste prazo? É possível, desde que seja na mesma legislatura. A Constituição define a legislatura no artigo 44, parágrafo único, é o período de 4 anos que corresponde ao mandato de um deputado federal. Isso é uma legislatura, dentro da legislatura é possível a prorrogação do prazo de uma CPI. Isso é possível. 3 requisitos, primeiro, numérico, subjetivo, 1/3 dos deputados federais ou senadores, ou deputados estaduais ou a vereadores, fato determinado, e depois nós temos prazo certo. Estes requisitos, outros podem ser acrescidos pelas constituições estaduais, pelas leis orgânicas dos municípios? Não. O Supremo já decidiu algumas vezes que a lei orgânica do município ou a Constituição estadual, elas seriam inconstitucionais se estabelecessem um requisito: aprovação pela mesa ou pela maioria dos membros daquela casa legislativa. Isto seria inconstitucional, porque a CPI é um instrumento das minorias parlamentares. Tudo certo? Legal. Vimos os requisitos para a criação e constituição de uma CPI.